Caras alunas, caros alunos, vamos continuar nosso curso de ética através dos anexos prometidos. Estes anexos que serão assim considerados como um apêndice ao curso de Ética 1, dado aristotelicamente, formulado aristotelicamente, onde nós vamos ver justamente os critérios outros de filosofia moral ao longo da história da filosofia. Como nós dissemos, vamos mencionar o critério e ir à história da filosofia para ver como este critério mencionado se adequa na história da filosofia, como ele existe na história da filosofia. E o primeiro critério a ser mencionado é o do utilitarismo. Utilitarismo ético, utilitarismo moral. O critério, como eu falei já na primeira aula, no primeiro anexo, é o critério que está embutido, justamente, que é a medida para se fazer moral. Critério significa isto: mensura, medida, critério, cânon, para fazer moral no sentido da ortopraxia, para ser corretamente, para agir corretamente. O que está dentro do critério é o que deve ser feito, uma vez que o dever moral ele se nos impõe através desta ciência que se chama ética. Vamos então para o anexo 2A, ou seja, o anexo referente aos utilitaristas. E aqui o primeiro sistema a ser considerado é o sistema dos filósofos sofistas. Vamos então estudar os sofistas, e a ética da sofística é um contexto, digamos assim, muito específico, muito próprio, dentro da história da filosofia antiga. Primeiramente, uma abordagem geohistórica. A filosofia, ela dá uma virada gnoseológica, uma virada, digamos, dentro do seu próprio conteúdo filosófico, no século V a.C., com Péricles como governador de Atenas. Que virada é essa? A filosofia, ela se inicia, nós já ouvimos em vídeos anteriores, quando nos referíamos à filosofia aristotélica, no século VII a.C., nas colônias gregas, junto ao mar Jônico, uma filosofia jônica. E aí, alguns filósofos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, Anaxágoras, ou então, numa outra colônia, lá na Trácica, no norte da Grécia, e aí me refiro a Leucipo, Demócrito, ou então em uma outra colônia grega, a chamada Magna Grécia, junto ao Golfo de Taranto, ali na região que hoje é Itália, a filosofia chamada itálica, ou pitagórica, E no centro da Eléade, no centro da Grécia, dois grandes filósofos, Parmênides e Heráclito. Esta filosofia das colônias, ela tinha uma característica própria, específica. Ela era essencialmente de natureza cosmológica. Os problemas eram o mundo e eu e o mundo. Era este mundo como é pensado, o universo como ele é pensado e deveria ser pensado. De onde vem, o que é, para onde vai este universo, E eu, ali como o ente, o ser, o sujeito pensante. E caminha para a ontologia.
Ela caminha da cosmologia para a ontologia. E aí nós vamos ter os dois grandes pré-socráticos, né, que fundamentam o método da lógica e o método da dialética, em se tratando de toda a história da filosofia. Parmênides, aquele filósofo, né, o ser é, né, estático, e Heráclito, o ser está sendo. No ser, o importante é o devir, o já e o ainda não, ao mesmo tempo. É o filósofo da dialética. Mas, depois desta abordagem ontológica, que vai ser, digamos assim, o início de toda a ontologia na história da filosofia, no século V a.C., com Péricles, a filosofia dá uma virada, é uma reviravolta. Ela passa a ser a filosofia da cidade, a filosofia da polis, a filosofia de Atenas. E aí, a filosofia passa a ser fundamentalmente uma filosofia política. E toda a ontologia, toda a cosmologia que, porventura, possa existir nesses filósofos, que vão ser os pensadores de Péricles, porque Péricles vai instituir o pensamento dentro da cidade de uma maneira, digamos, precisa, não é? Ele vai querer pensadores e vão ganhar para isso, e por sua vez vão ser cabos eleitorais de Péricles, esses filósofos, mas é claro que vão lutar pela cidade, vão viver na cidade, vão pensar a cidade. A filosofia se torna uma filosofia política, polis em grego significa cidade, filosofia política é uma filosofia chamada cidadã, a filosofia de Atenas. Quer dizer, os problemas vão ser todos agora relacionados com o governo de Atenas, com o governo de Péricles, com a democracia que ele vai naturalmente instituir, e aí, naturalmente, né, uma pleiade de pensadores, Pois bem, esta filosofia de Atenas, né, que depois vai dará o seu lugar ao, digamos, período áureo da filosofia, na própria Atenas, que vai ser a crítica da filosofia sofística com Platão e Aristóteles, né, os dois grandes filósofos. Claro, Sócrates, sempre aquela figura emblemática na filosofia, e vamos encontrá-lo em Xenofonte, Platão e Xenofonte, um pouco a abordagem histórica, e Platão, né, colocando Sócrates como sendo o grande argumentador, que vai justamente, né, sempre demonstrar a necessidade de uma referência para se estar, para ser, para pensar, não é? Então, os 40 diálogos de Platão, Sócrates vai ser este emblema, né? Esta personalidade emblemática, mas antes dele, os sofistas. E ele vem por causa dos sofistas. O que eu quero dizer com isso? Quero afirmar, sim, que existem duas resenhas fortíssimas, ok? Com relação ao pensamento da sofística. Isto nos melhores comentadores, na melhor, digamos assim, né, resenha chamada dentro da erudição dos pré-socráticos, né? Vamos aqui, poderia aqui citar 20 nomes, mas não é o caso aqui em se tratando do Érer. Mas vamos lá. A primeira resenha é uma resenha positiva e a segunda resenha é uma resenha negativa com relação aos sofistas. A primeira resenha positiva, ela se refere à forma, eu diria, ao modo como os sofistas argumentaram, ao modo, digamos, formal, literário, em se tratando da filosofia. Os sofistas foram os primeiros grandes retóricos da história, os primeiros grandes escritores, não é, que pensaram e articularam este pensamento num discurso orgânico, coeso e que
naturalmente foi extremamente importante para a história e para a literatura e para a filosofia, por que não, da Grécia. É interessante notar que esta influência retórica dos sofistas foi tão importante porque houve, sim, depois dos sofistas, não é, uma, digamos, percepção da filosofia totalmente diferente da deles, contrariamente à percepção deles, mas por eles influenciada. Os diálogos platônicos, todos fazem referência aos sofistas. Um dos maiores diálogos platônicos, né, mais estudados, o sofista. E por que não? Não é? Quando se fala, por exemplo, em Górgias, quando se fala em Cállicles, quando se fala em Aristipo de Cirene, quando se fala em Protágoras, quando se fala em Pirro, são grandes nomes da história. E eu diria, da história da literatura grega, da história da retórica, e aí começa a retórica não só grega, mas no Ocidente, né, da qual, naturalmente, na Idade Média, nós vamos ter no Império Romano e na Idade Média as suas fontes, né, quer dizer, a sua forma, o seu modo de trabalhar um texto e um discurso, não é? E eu diria, aqui, não é? Nós nos situamos dentro de uma influência que vai ser, digamos assim, radical, mesmo para se posicionar de uma maneira contrária, mesmo para se colocar de uma maneira diferente. Vai ser assim depois, no período áureo da filosofia. Então, este é o lado positivo da sofística, mas existe uma resenha negativa com relação ao conteúdo da sofística. Esta resenha negativa, ela se refere naturalmente ao modo também, mas à forma também, mas, né, agora é o conteúdo que está naturalmente, que é levado em consideração, que está em evidência, não é? Os pensadores eram uma espécie de sponsors, né, de cabos eleitorais, de sustentadores, né, do governo de Péricles. Não é? E aí isso era extremamente importante, né, porque, vejam, né, eu diria uma das características da sofística principal com relação, né, ao discurso é o embate, que no século XXI, né, está existindo. Então nós estamos revivendo, né, de certa forma, esta forma literária da sofística, né? Isso que existe hoje no mundo, né, que embate nas redes sociais, que é embate, não é? Nós vamos ver, já existiam na sofística, né? Era um método da sofística, não é? E quando não é, se leva isso em consideração, né, a primeira realidade, o primeiro aspecto é, sem dúvida, que deve ser levado em consideração, é o aspecto do subjetivismo. Né? A filosofia, o tema fundamental da filosofia é a verdade, não é? Mas, quando se fala em verdade, a grande dificuldade é a pretensão de se colocar em xeque a verdade. Não é? Então, o que é a verdade? Ok? Na sofística, esta verdade, ela passa a ser a minha verdade. E a minha verdade não é a verdade do outro, porque a verdade do outro, né, vai ser, naturalmente, o posicionamento dele contrário ao meu. Então, a verdade, na sofística, ela entra em crise, não é? É aquela verdade objetiva, aquela verdade que já existia, digamos, antes da sofística e que depois vai ser considerada para Platão e Aristóteles, ela entra como que numa crise e nós vamos nos colocar diante de um clima que é o clima do subjetivismo, não é? É o subjetivismo filosófico aqui. Por isso que no século XVI nós dissemos, quando né, Descartes inicia uma perspectiva diferente, onde o homem está no centro, a volta à sofística. Temos que voltar à cultura
dos sofistas, né? Ultrapassar Aristóteles, ultrapassar Platão e irmos à sofística, né? A minha verdade e a verdade do outro, não é? Quer dizer, é isso: primeiro o homem, depois o resto. Primeiro Platão, depois a verdade. É mais ou menos isso que está em jogo. Bom, este subjetivismo, ele desencadeia-se num relativismo, claro, não é? Porque não é? O que é a minha verdade não é a sua verdade, a verdade do outro não é a minha. Consequentemente, a verdade passa a ser relativa. E o subjetivismo e o relativismo se desencadeiam no ceticismo, não é? E aqui então, Pirro, não é? Grande Pirro, ok? Na sofística, não é? Nada existe de maneira fixa. E se nada existe de maneira fixa, tudo é dúvida, ok? E se tudo é dúvida, vale tudo. Essa é justamente, né, por aí que nós vamos nos situar. E esse ceticismo que vem do subjetivismo e do relativismo, do ponto de vista psicológico, leva, digamos assim, o pensamento a um certo, não fracasso, mas a um certo desânimo. E é a partir desse desânimo que Sócrates surge, mostrando a necessidade de se retomar e ir à referência, a necessidade do cânon, a necessidade do contexto, digamos, né, referencial para se poder andar do ponto de vista de um caminho filosófico, né? Quer dizer, a objetividade, um mínimo de objetividade. E aí volta-se de novo à verdade e à verdade objetiva, ao objetivo da verdade. E aí entramos justamente com Platão e com justamente Aristóteles. Portanto, deste contexto que é a resenha negativa, nós podemos dizer que o que fica disto é justamente aquele tudo é dúvida, nada existe de maneira fixa, e se nada existe do ponto de vista metafísico, a consequência moral, e aqui nos interessa, é a de que tudo, absolutamente tudo, é moralmente permitido. Se tudo é moralmente permitido, vale tudo, então qual seria, digamos, a primeira possibilidade concreta para um agir? A primeira possibilidade concreta para um agir onde tudo é válido, onde vale tudo, é a minha conveniência. E nada mais está atrelado à minha conveniência, senão o meu prazer. Então, é o meu prazer, o prazer que me advém a qualquer momento, o único e absoluto critério para a ação. Aqui então está justamente o estatuto do prazer na sofística. Por isso os sofistas eram todos hedonistas, hedon, né? Mas aqui hedon quer dizer prazer, quer dizer, é a moral do prazer imediato. Se nada existe, tudo é permitido. O hedon é o hedon imediato, é o hedon mais prático, é o prazer que nos chega, que nos advém. É este prazer que pinta, vamos lá, é este prazer que deve ser colocado em prática como critério moral. Então, um prazer perdido não volta. Cabe ao homem usufruir de todo e qualquer prazer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que seria a ética, então, dentro deste contexto formal? A ética seria um conjunto de princípios até prudentemente traçados para proteger o homem deste prazer imediato. O critério do prazer
imediato significa que todo e qualquer prazer é o que deve absolutamente ser feito. E aí então nós vamos entender, né, a moral deste prazer, ou deste prazer chamado crasso dentro da história da filosofia, a moral do prazer crasso. O utilitarismo, então, dentro dos sofistas, tem esta correlação e esta ligação com o prazer imediato, todo e qualquer prazer. O prazer que se nos advém como sendo o primeiro, pode ser o último, mas é o que deve ser feito. Muito obrigado.